Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplica Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre o processo de recrutamento e seleção em entrevista de emprego, uma continuação da nossa aula anterior que falava sobre currículo. Vamos lá? O que é o processo de entrevista de emprego? Após a seleção de alguns currículos, a empresa convoca para a fase de entrevistas, onde o candidato mostrará pessoalmente suas qualidades colocadas no currículo. O propósito é enriquecer as informações que você já colocou no currículo. Nada muito mirabolante, nada completamente novo, apenas detalhes a mais daquilo que já constava no seu currículo. E acrescentar o que for necessário. Haja com coragem, tranquilidade, boa fluência verbal e simpatia. Acima de qualquer informação nova que você possa ter para acrescentar no seu currículo, você precisa se lembrar que tudo aquilo que você colocou no seu currículo deve ser corroborado pela sua entrevista de emprego. Nada que vá muito além e que fique muito aquém. Aquém é quando fica abaixo, quando fica faltando daquilo que já estava na informação dali. Então, a sua entrevista de emprego precisa ser uma complementação do seu currículo. Nada além e nada aquém. O profissional que almeja uma vaga deve, no processo seletivo, ter autoconhecimento. Descreva em uma folha quais são as suas habilidades, competências, aquelas mais importantes mesmo. Suas limitações, os pontos fortes, os pontos fracos. Isso ajudará você a memorizar aquilo que você precisa apresentar na sua entrevista de emprego. Quando você coloca por escrito, quando você ensaia o seu discurso, você vai ter uma imaginação de onde você pode estar errando, você vai ter uma visualização daquilo que você talvez não vá gostar de falar e vai tirar do seu discurso, aquilo que você vai perceber que você talvez fosse importante, que esqueceu e vai acrescentar. Ele também precisa saber onde irá trabalhar, conhecer a empresa. E isso é essencial, é fundamental. É fundamental saber quais são os produtos, os serviços, qual o mercado, do que se trata aquela empresa, principalmente se ela for uma empresa pouco conhecida, mais relevância isso tem. Todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas sabem, por exemplo, de onde veio as grandes multinacionais históricas que nós temos por aí, principalmente aquelas que existem no mercado há muitos e muitos anos, porque ela pode ser uma multinacional, mas ela existe no seu mercado, no seu país, na sua cidade, há pouco tempo. Mas se ela já está lá há muitos anos, ou se ela é uma empresa regional, a maioria das pessoas pode saber a sua história. Mas uma empresa pequena, que talvez você ache que ninguém nunca vai saber de onde vem, e um empregado, um pretenso empregado, um candidato, já sabe a história daquela empresa, a validação que ele vai ter durante aquele processo de recrutamento, durante a entrevista, vai ser gigantesca. Antes da entrevista, treine as respostas de possíveis perguntas. É extremamente importante que você tenha pelo menos uma noção de quais serão as perguntas que serão feitas e que você tenha as respostas mais ou menos ensaiadas na sua cabeça. Cuide da sua aparência. E eu não estou dizendo de ter uma aparência específica. Você diz assim, mas eu não gosto dessa moda que tem hoje em dia. Não estou dizendo disso especificamente. Agora eu estou dizendo de você prestar atenção à sua higiene, à sua vaidade. Eu não sou de vaidade, eu sinto muito, mas isso é extremamente relevante. Você precisa ter um pouquinho de vaidade, sim. Ter vaidade é essencial, inclusive para as pessoas saberem que você é confiante, para as pessoas saberem que você tem amor próprio, porque a vaidade também é sinônimo de autoconfiança, de autorrelacionamento, de você entender quais são os seus pontos fortes e destacar eles. É importante, sim. Para um homem, por exemplo, a barba pode estar grande, pode estar pequena, mas que esteja feita. Para a mulher, o cabelo pode estar liso, enrolado, loiro, castanho, ruivo, mas que esteja bem cuidado. A aparência é essencial na entrevista. Afinal de contas, você está ali mostrando à pessoa a sua melhor parte. E se ela olha para você e pensa, essa é a melhor, então não quero nem conhecer a pior. Então lembre-se que você está levando para aquela pessoa durante a entrevista, para o seu entrevistador, para o seu recrutador, a sua melhor opção. Então dê para ela a sua melhor opção. Vista roupas adequadas para o seu cargo. Se você vai trabalhar numa área de moda, mais ainda importante. Se você vai trabalhar
funcionário de um cargo talvez que fique exclusivamente atrás de um telefone, exclusivamente atrás de um computador que você não apareça, que seja atendente virtual, talvez as suas roupas não sejam assim tão necessárias para estarem tão chamativas como, ó, que pessoa bem vestida, como está bem apresentada, mas você precisa estar adequadamente vestido para uma entrevista de emprego e que as suas roupas mostrem que você se importa com aquela pessoa, que você se importa com aquele lugar. Porque, além de a sua aparência demonstrar a sua autoconfiança e o seu alto amor, você precisa também mostrar respeito para as pessoas. Quando alguém, vamos pensar numa situação talvez da vida real, que deu uma mostra um pouquinho maior daquilo que eu estou te dizendo. Você convida alguém para uma festa na sua casa, uma festa de aniversário, uma festa de casamento, uma festa na sua casa. E aquela pessoa vai extremamente mal vestida. Qual a mensagem, qual o recado aquela pessoa está passando para você? Que talvez ela não se importe com o lugar onde ela está. Que ela não se importa com a festa que você convidou. Que ela não se importou em gastar um tempo se arrumando, se produzindo minimamente para estar na sua festa. E se ela se arruma demais? Qual a mensagem que ela passa para você? Que ela é inadequada. Que ela não sabe, que ela não entende o ambiente. Então você precisa estar adequadamente vestido para cada ocasião. Para uma festa de casamento não é a mesma forma como você veste para uma festa de aniversário na casa do seu vizinho. Da mesma forma, você precisa entender qual cargo você está concorrendo e se vestir adequadamente para aquela entrevista de emprego. Chegue antes do horário marcado, sempre. Isso mostra, outra vez, compromisso, respeito e responsabilidade. Preserve seus relacionamentos. E o que isso quer dizer? Não fale mal do seu antigo chefe. Vai que o seu antigo chefe conhece o seu atual chefe. E no seu currículo, a sua indicação é exatamente onde você está pisando. Não faça isso. Você precisa, inclusive, de networking. O que é networking? Rede de relacionamento. Quando você tem uma boa rede de relacionamento, quando você tem todo o seu background coberto, quando você tem todas as suas indicações, são boas indicações, as pessoas que você coloca para falarem de você vão falar bem de você, então é extremamente importante que você mantenha este relacionamento vivo, ativo e bem, e que você saia de todos os lugares o máximo possível, que a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Como diz aquele ditado bíblico, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, quando depender de você, tenha um bom relacionamento com todas as pessoas, certo? Mas faça o possível, preserve os seus relacionamentos, não saia brigado das empresas, assim como você procura não sair brigado de um relacionamento de amizade, quando você acaba se afastando da sua amizade. Mais importante ainda é você manter um bom relacionamento com seus antigos colegas de trabalho, com seus antigos chefes, mais do que qualquer relacionamento de amizade ou relacionamento romântico que você tem. Seja positivo. Comece uma entrevista com um sorriso no rosto, com uma atitude corporal positiva, aquele ombro para baixo, uma cara sofrida, não vai te levar adiante. Ele não vai levar a sua entrevista nem muitos minutos adiante. Talvez muito menos o seu emprego a um lugar muito adiante. Não leve um guarda-costas para a entrevista. O que isso quer dizer? Se você foi levado por alguém, se você estava de carona, deixa a pessoa te esperando do lado de fora. Ah, mas eu não posso ir de carona? Pode. Eu não posso não ter carro? Pode. Mas qual a imagem aquilo passa para o seu entrevistador ou para o recrutador? Muitas vezes a imagem que passa é que você está tão inseguro que você precisou levar alguém para te dar um apoio moral. Esse apoio moral, até na sua época de faculdade, na sua época do seu início da sua vida adulta, ele é muito mal visto. Que dirá na sua vida profissional? A não ser que seja um emprego, primeiro emprego para jovens lá com 15 anos, 14 anos, porque sim, no Brasil é permitido trabalhar como jovem aprendiz aos 14 anos. A não ser que seja uma dessas opções, é muito complicado você levar um pai, um namorado, marido, esposa, primo, irmão, qualquer pessoa para ficar ali esperando na sala de recepção. Primeiro porque na hora que você sair, aquela pessoa vai ter
já vai te dar, e aí, como foi? E talvez aquele momento onde você diga como foi, ainda dentro da empresa, seja captado pelo seu entrevistador. Porque a secretária, a recepcionista, a telefonista pode ir lá dizer para ele qual foi a sua reação. Ou ele pode estar numa câmera de vigilância observando. E aquilo talvez não seja bom para o seu processo de recrutamento. Então, deixe que tudo se esfrie, que você encontre com aquela pessoa em um outro ambiente, que seja do lado de fora da empresa, dentro do carro. Mas ali não é o momento nem o lugar mais adequado. Celular completamente desligado. Não no silencioso, não na vibração, mas desligado. Por quê? Se ele estiver na vibração no seu bolso e ele ficar vibrando ininterruptamente, você vai ficar ansioso, porque vai te dar uma vontade enorme de olhar quais são as mensagens. Você vai começar a pensar em quem será que está te mandando mensagem, o que será que aquela pessoa quer, o que você vai falar para ela, você vai se distrair. Ah, mas eu sou uma pessoa multitarefa, eu consigo pensar muitas vezes e muitas coisas simultaneamente. Não corra esse risco. Não se coloque em uma situação complicada. Facilite sua vida, seja seu melhor amigo. Não fique com o celular ligado, isso só atrapalha e te distrai. A empresa tem a oportunidade de contratar um ótimo profissional, e é isso que precisa estar na sua cabeça. Na sua mente, este tem que ser o pensamento principal. Quando você entra numa sala de entrevista, seu pensamento é: hoje eles têm a oportunidade de me conhecer e eu sou uma pessoa incrível, eu sou um profissional maravilhoso. Se este pensamento estiver na sua cabeça, essa expressão vai estar no seu rosto, essa expressão vai estar no seu corpo e você vai conseguir passar isso para frente. Por quê? A Bíblia fala outra coisa interessante. A boca fala do que o coração está cheio. As suas atitudes demonstram aquilo que está no seu interior. Então você precisa manipular os seus pensamentos e os seus sentimentos para que aquilo seja verdade, para que o seu corpo consiga passar isso para fora. As pessoas extrovertidas nada mais são do que pessoas corajosas, que conseguem pôr para fora os seus melhores pensamentos e que conseguem controlar os seus piores pensamentos. Porque todo mundo tem pensamentos bons e ruins, mas quais deles estão te dominando? Você precisa pôr para fora este pensamento de que você é um ótimo profissional e uma ótima pessoa. Não seja arrogante. Não faça nada que vá transmitir para a pessoa que você é melhor do que ela. O prepotente. Mas seja convicto daquilo que você é e que você tem. Não mendigue um emprego. Não esteja ali somente por dinheiro. Dialogue e fale diretamente. Vamos olhar cada um desses pontos. Uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, ela normalmente se coloca, ou pelo menos às vistas das outras pessoas, como melhor do que o outro. Isso você não precisa. Se ninguém precisa disso nem na vida do dia a dia, nem no cotidiano, que dirá numa entrevista de emprego. Mas você precisa ser convicto do ponto anterior que nós estávamos falando sobre você ser uma boa pessoa e ser um bom profissional. Acredito que aquelas pessoas que já tiveram uma conquista amorosa em que elas conquistaram o outro, vão ter consciência mais fácil disso que eu estou falando. Quando você tem a consciência de que você é a melhor opção para aquela pessoa, quando você olha para aquela pessoa e você pensa: ah, eu sou exatamente aquilo que ela vai gostar de ter do lado dela, você consegue conquistar uma pessoa romanticamente. Da mesma forma, você precisa tratar na sua vida profissional. Eu sou o melhor profissional que essa empresa poderia ter. E aí você chega com este pensamento e você vai conquistar a pessoa com o seu pensamento. Não mendigue emprego. Não tente conquistar o seu emprego pelo pensamento de deixar a outra pessoa com pena de você. Que, se ela soubesse a minha dificuldade financeira, a dificuldade da minha família, ela iria me contratar. Talvez, mas aquele emprego seu estaria sempre pendurado por essa dificuldade. E você nunca poderia demonstrar que você está prosperando, ou que aquela pessoa que depende de você, que você disse na sua entrevista: o meu pai, a minha mãe precisam de mim, eu preciso trabalhar. Se algum dia esse pai ou essa mãe morrer, ou esse pai ou essa mãe conseguirem um emprego, você já pensou o que será do seu emprego? Será que você ainda vai estar ali? A sua principal característica, o seu principal chamariz tem que sempre ser a sua capacidade profissional, a sua eficiência. Mas, contudo, não esteja ali somente por dinheiro. A pessoa que vai atrás de um emprego somente por dinheiro, ela vai sair somente por dinheiro. Então, se você entra por um motivo, você sai pelo mesmo motivo. Se você entra na empresa por amor à sua profissão,
função, mas eu entro por amor à empresa, por admiração à empresa ou por amor à minha profissão, a dedicação que você vai entregar é completamente diferente, é muito maior. E isso, o seu entrevistador, ele sabe. Ele sabe que você está entrando ali para fazer o seu melhor. E ele percebe quando você está entrando ali somente para ganhar dinheiro. E muitas vezes nós cometemos esse erro. Nós pensamos, se eu falar que eu quero ganhar dinheiro, que eu vou aumentar a produção da empresa, que eu vou ser o melhor nisso, eles vão me contratar. Talvez eles não te contratem porque eles querem um profissional compromissado. Eles não querem um profissional compromissado consigo mesmo, com o seu próprio bolso. Eles querem um profissional compromissado com a empresa. E pensar que você muitas vezes vai ganhar pouco e vai trabalhar muito, mas que você vai fazer a empresa crescer, porque a longo prazo você vai entender que você vai trabalhar numa empresa que vai te dar um melhor relacionamento humano, que quando ela prosperar, quando ela melhorar a sua condição financeira, ela vai te dar um aumento de salário. Então, aí nós vamos ao nosso próximo tópico. Dialogue e fale abertamente e diretamente. Você também tem a possibilidade de avaliar a empresa durante uma entrevista de emprego. Você não está somente sendo entrevistado, mas você também tem a possibilidade de entrevistar. E você pode perguntar para aquela empresa, com o que vocês trabalham hoje? Qual a margem de lucro que vocês têm tido hoje? Vocês oferecem bons salários? Se eu entrar nessa função hoje, qual a minha possibilidade de trocar? Nós vamos falar mais no final das aulas sobre plano de carreira. Qual a minha possibilidade de trocar de função? Eu tenho chance de chegar a um cargo superior em quanto tempo? Qual a rotatividade de funcionário vocês têm aqui? Qual o último crescimento anual a empresa teve? Quando você demonstra interesse pela empresa, e inclusive se você já chegar com algumas dessas informações, por exemplo, informações públicas de crescimento anual da empresa, ou de expansão, talvez não seja público, uma empresa não esteja na bolsa, você não consiga ter a margem de lucro, a rotatividade dos funcionários, mas a expansão dela provavelmente vai ser pública. Você consegue saber há quanto tempo ela está no mercado e quando e como e quanto ela cresceu durante esse tempo. Se você chega com essas informações e você complementa elas e você demonstra que você sabe elas durante a entrevista de emprego, você demonstra que você está interessado naquela empresa e que aquilo que você vai entregar é parte do seu interesse. Se você já teve interesse antes de estar contratado, o seu interesse vai aumentar, sua responsabilidade, seu envolvimento vai aumentar com o passar do tempo, certo? Então, algumas perguntas podem surgir durante a entrevista de emprego. Vamos ver quais são essas perguntas e dar uma pensadazinha, uma avaliada, uma conversada sobre cada uma delas. Durante a entrevista, fale de si, de seus objetivos a curto e a longo prazo. É uma coisa muito comum, um questionamento muito comum que o entrevistador, que o recrutador vai fazer para você. Ele vai colocar você sentado ali na frente dele, numa mesa, numa cadeira, numa sala de reuniões, que seja. Provavelmente ele vai dizer para você, existem alguns tipos específicos de entrevista. Existe a entrevista guiada, onde ele vai dizer, perguntar tópico a tópico, quantos anos você tem, você é casado, você é solteiro, onde você mora, o que você fez na vida. Ou existe aquela coisa mais básica da pessoa te colocar sentado, olhar para você e dizer, fale de você mesmo. Essa talvez seja a parte mais difícil para a pessoa tímida. E talvez seja a parte mais fácil para aquela pessoa espontânea, que gosta de falar. Mas ela é necessária para os dois tipos de personalidade. E talvez, dependendo do cargo que você está almejando, ele seja mais importante do que as características que você colocou no seu currículo. Porque o que você escreve no seu currículo, muitas pessoas talvez escrevam a mesma coisa. Mas na hora de você apresentar a sua entrevista, que você está apresentando a si mesmo, você falar de si, você mostra confiança. Você mostra que o que você escreveu no seu currículo não era mentira. Não foi um perfil montado somente para agradar. E aí a pessoa vai te perguntar, e quais são os seus objetivos a curto e longo prazo? E gente, pelo amor de Deus, não são objetivos pessoais, tá? Podem ser também objetivos pessoais, mas são seus objetivos profissionais. Meu objetivo daqui a 10 anos é estar casado e ter 10 filhos. E o que a empresa tem com isso? A não ser que seja realmente uma pergunta relevante relacionada à empresa, porque a sua profissão pode estar relacionada àquilo, vamos supor que você esteja trabalhando com relacionamento familiar, planejamento familiar. E talvez seja importante. Mas se você está trabalhando, por exemplo, numa empresa de mercado aberto, numa empresa comercial, numa empresa... Que relevância aquilo vai ter? Talvez, inclusive, seja ruim para a sua
uma entrevista de emprego, de comércio. Você precisa ter foco. Aquela entrevista, ela está te perguntando o que você quer como profissional. Então vamos para os próximos. O que o levou a enviar o currículo especificamente para essa empresa? Dentre todas as outras empresas, era a única que estava oferecendo uma vaga aberta? Foi a que mais te atraiu? Foi aquela que você se identificou? Essas são respostas extremamente relevantes para você ser escolhido ou outra pessoa ser escolhida no seu lugar. Qual a sua decisão mais difícil até hoje? Também essa é uma outra resposta que vai ser ambígua relacionada à sua vida profissional e à sua vida pessoal. Se a sua decisão mais difícil, por exemplo, você pode dizer, foi decidir me divorciar. Já pensou que essa resposta pode estar acabando com a sua possibilidade de emprego? Porque ela pode dizer para a pessoa que você não mantém um compromisso? Ou talvez a minha decisão mais difícil até hoje foi lutar pelo meu relacionamento, meu casamento se mantivesse. Você dá exatamente a mensagem oposta, de que você é uma pessoa compromissada, de que você é uma pessoa que se mantém firme apesar das dificuldades. Então você pode sim passar uma mensagem profissional através de uma experiência pessoal, mas você precisa entender o que você está fazendo e fazer isso com clareza. Se caso você decida dar uma dessas duas respostas do meu exemplo, você precisa explicar a sua resposta de uma maneira clara. Vamos deduzir que o seu entrevistador é uma pessoa inteligente, mas e se ele não for? E se ele não conseguir relacionar essas duas coisas umas às outras? E ele pensar que você está falando da sua vida pessoal e pensar no mesmo tempo assim, o que eu tenho com isso? Então, se você quiser dar uma resposta relacionada à sua vida pessoal para exemplificar como você é na sua vida profissional, você precisa explicar e relacionar aquela resposta à sua vida profissional. Então, vamos voltar ao mesmo exemplo. Qual foi a sua decisão mais difícil até hoje? Minha decisão mais difícil até hoje foi porque meu ex-marido, minha ex-mulher queria se divorciar e eu me dediquei a manter aquele relacionamento porque, para mim, o compromisso se mantém. Mesmo sendo um compromisso profissional, um compromisso pessoal, eu acho que a gente tem que manter a nossa palavra, o nosso compromisso até o fim. Pronto, você relacionou a sua resposta pessoal, da sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Você levou aquela resposta de uma forma relevante e consciente para a sua vida profissional. Porque talvez o seu entrevistador não consiga fazer este link, fazer esse elo de uma maneira consciente. Então você precisa fazer por ele. Mas, ao mesmo tempo, sem tratá-lo como se fosse uma pessoa burra. Você precisa simplesmente chegar ao final. Não deduzir que a pessoa vai concluir o seu raciocínio. Conclua você mesmo o seu próprio raciocínio. O que procura em um emprego? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico. Essa talvez seja a resposta que a pessoa está procurando. Eu quero estar com parte do meu dia ocupado porque eu estou muito à toa. Também não é uma boa resposta. Qual é uma boa resposta para essa pergunta? Uma boa resposta é: o que eu procuro no emprego é fazer o meu crescimento profissional e o crescimento profissional da empresa serem a mesma coisa, serem sinônimos. Nossa, que resposta maravilhosa. Com certeza uma resposta dessa vai impactar o seu entrevistador, desde que ela não seja uma resposta automática e desde que a pessoa perceba que ela é uma resposta sincera, que ela é uma resposta real que você tem, que não é algo ensaiado, que não é algo decorado. Eu estou te dando um exemplo, mas você precisa pensar qual é o seu objetivo. Você precisa fazer com que esse objetivo seja real, seja realmente aquilo que você procura. Não seja uma resposta ensaiada para uma pergunta ensaiada para um causar efeito em alguém. Não, isso não dá certo. E se ele der certo naquele momento, ele não vai dar certo no momento que você estiver trabalhando. Você precisa se lembrar que você sendo contratado, você precisa manter de uma maneira estruturada aquela pessoa que você apresentou na entrevista. Por isso aquela pessoa precisa ser uma versão sua. Ela precisa ser você. Você não consegue manter... Tem um ditado muito interessante, que é uma pessoa consegue enganar muita gente por pouco tempo. Ou uma pessoa consegue enganar pouca gente por muito tempo. Mas ela nunca vai enganar muita gente por muito tempo ou todo mundo por muito tempo. Você não pode ser 2, 3, 4 personalidades o tempo todo. Você não vai conseguir manter. Você precisa ser a sua melhor versão, mas ainda assim sendo você. A entrevista vai mostrar a sua melhor versão. Assim como no momento de uma paquera, de um relacionamento romântico. Você não vai mostrar os seus defeitos todos naquele momento. Mas você não pode mostrar aquilo que você não é. Da mesma forma, acontece na entrevista de emprego. Porque você precisa manter você mesmo. Você precisa manter
sua demonstração de caráter, de personalidade, de profissionalismo durante todo o momento da sua carreira profissional. Então, a resposta de o que você procura no emprego precisa ser a sua resposta. Se a sua resposta hoje ainda não está boa, você precisa mudar o seu foco, mudar o seu parâmetro para que você responda com sinceridade a alguma coisa que seja boa, para que você tenha o seu objetivo. Eu sei que não é fácil muitas vezes você mudar o seu objetivo, você pode passar muitos meses, ou talvez um ano inteiro, 2 anos inteiros ajustando isso, mas é necessário. É necessário que a sua resposta seja real, não somente seja boa, mas seja mentira, mas seja boa, mas seja verdade. Ou seja, você precisa talvez neste momento ajustar os seus objetivos. Você é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos determinados? Essa é uma pergunta extremamente importante e extremamente relevante. E você precisa ser capaz. Se você não é, você precisa passar a ser. Se você não era, você precisa ser a partir de agora. Trabalhe isso na sua personalidade. Se você é pouco, aumente. Se você é nada, seja pelo menos um pouco. Existem, obviamente, características pessoais. Existem pessoas que já nascem com essas características e que elas vão sempre estar à frente das outras que se esforçaram para tê-las. Mas todo mundo tem a capacidade de ter, no mínimo, um pouquinho de cada característica boa, se ela se esforçar, se ela trabalhar para aquilo. Dê-nos um motivo para contratar você e não outra pessoa. Essa é um questionamento, essa é uma frase muito comum, praticamente em todas as entrevistas de emprego. A pessoa vai olhar para você e talvez esse é o momento mais desconfortável da entrevista. Ela vai olhar para você profundamente nos olhos e vai dizer: e por que eu tenho que contratar você e não o seu colega que estava sentado lá fora do seu lado? A sua resposta vai ser tão relevante quanto a forma com que você vai dar. Se você der essa resposta de uma forma tensa, ou se você der essa resposta de maneira bem-humorada, se você vai se enaltecer ou se você vai denegrir a outra pessoa, vai fazer toda a diferença. Como assim? Eu não conheço outra pessoa, como eu vou denegri-la? Tem a possibilidade. Existem as pessoas que são capazes de denegrir todo mundo de forma genérica e abstrata. Sim, existem pessoas com essa capacidade. E existem as pessoas que têm a capacidade de conquistar o outro pelo que elas mesmas são, sem precisar denegrir ninguém. E essa deve ser você. Essa deve ser a sua característica. Essa deve ser a personalidade que você quer passar para o outro. Ou seja, por que eu devo contratar você? Porque eu sou um profissional que se esforça acima de qualquer coisa. Porque eu. Eu preciso falar de mim nesse momento. Eu não posso dizer assim: porque eu tenho certeza que aquela pessoa lá não é tão boa quanto eu. Viu que você colocou a outra pessoa na frase? Não faça isso. Porque ninguém tem não coloque outras pessoas na frase. Não coloque outras pessoas no seu motivo. Porque ninguém teve a família que eu tive, a estrutura que eu tive. Porque ninguém é alguém. Ninguém é alguém. Você vai pensar: mas eu não estou falando de uma pessoa especificamente. Mas você está falando de outras pessoas. Não faça isso. O seu motivo para contratar você e não outra pessoa deve ser você mesmo. Deve ser a sua capacidade. O seu convencimento deve partir, o convencimento que você vai fazer para aquela outra pessoa deve partir da sua capacidade, da sua pessoa, das suas características, do seu foco, daquilo que você é. E não da possibilidade da outra pessoa, do seu concorrente, não ser ou não fazer aquilo que você pensa que ele está fazendo. Certo? O que você faz no seu tempo livre? Essa é uma questão bastante interessante. Talvez você não tenha notado até agora, mas preste atenção como muitas respostas e muitas perguntas estão relacionadas com a sua vida pessoal. Aí você talvez vai lembrar lá no comecinho e vai pensar assim: mas você não disse que eu tinha que falar da minha vida profissional e deixar a minha vida pessoal de lado? Depende de como você aborda a sua vida pessoal. Suas respostas, elas têm a capacidade de serem relevantes ou irrelevantes. Elas relacionarem a sua vida pessoal, a sua vida profissional ou não. O que você faz no seu tempo livre? Eu passo o dia inteiro jogando videogame. Qual a sua profissão?
qual a sua carreira, qual o seu plano de carreira, qual é o cargo que você está almejando. Jogar videogame é relevante? Você está programando? Se você está mexendo na área de computação, talvez seja extremamente relevante. Você está conhecendo o seu mercado de trabalho. Mas e se você é um advogado, se você pretende um cargo de secretário, se você pretende um cargo de assistente administrativo, que é a área mais comum para se começar na área administrativa de uma empresa, se você pretende lidar com pessoas, se você pretende lidar com o mercado, se você pretende lidar com o comércio, passar o dia jogando videogame ou fazendo nada é relevante? Ajuda na sua carreira? Mostra que você é uma pessoa produtiva? Talvez as suas respostas, de uma maneira mais relacionada possível na sua vida profissional, você está minando a sua proposta, você está minando o seu objetivo. Agora, se a pessoa pergunta, aí você vai dizer, eu vou mentir? Não, mas talvez você não precise contar todos os detalhes, conte somente aquilo que é relevante. Você realmente passa todos os seus dias somente jogando videogame? Você não faz mais nada de relevante? Você gosta de cozinhar? Não? Você gosta de sair para passear? Não? Eu acredito que pelo menos em algum momento a gente tem uma variada no nosso tempo livre, né? Se você pratica atividades físicas ao ar livre, se você tem um animal de estimação, se você tem um membro da família que você visita, talvez você tenha que mostrar o seu melhor lado. Novamente, voltando no mesmo ponto. Você não precisa ser outra pessoa, mas você precisa ser a sua melhor versão. Em todos os pontos. Se você nesse momento está pensando, gente, eu não faço nada de relevante no meu tempo livre, nada, talvez seja a maneira, o momento de você parar para pensar que você precise. Mas eu ando tão cansado, eu só trabalho. Muitas vezes, uma forma de lazer também é descanso. Sim, existem alguns momentos que você precisa dormir e descansar. Existem outros momentos que você precisa ficar numa piscina, numa banheira, numa cadeira de massagem, batendo papo com um colega e fazer nada. Sim, esses momentos existem. Mas, no seu tempo livre, você também precisa saber gerenciar o seu tempo. Isso é importante e isso é relevante para a sua vida profissional. Vamos para o próximo. Quais são as suas maiores qualidades? Esse é fácil, né? Talvez você não tenha facilidade de pensar nelas agora, mas é fácil se você colocar no papel. Você vai pensar, vai analisar pelo menos 4, 5 qualidades. Agora vamos para a parte mais difícil? E quais são os seus pontos negativos, os seus maiores defeitos? Você vai dizer, mas eu preciso dizer os meus defeitos. Não diga os piores. Diga aqueles defeitos e aqueles pontos negativos em que de alguma forma eles vão contribuir para a sua vida profissional. Você quer um exemplo simples disso? Um defeito que vai contribuir para a sua vida profissional? Eu sou perfeccionista. Isso é um defeito? Sim, isso é um defeito. Às vezes faz com que você demore um pouquinho mais no seu trabalho. Mas é um defeito que pode ser visto com bons olhos. Como assim? Seu trabalho vai sempre sair muito bem feito. Qual outro defeito pode ser dito com bons olhos? Eu tenho a capacidade de me estressar quando o serviço não é bem feito. Outra forma de dizer, eu sou estressado, mas eu sou estressado pelo bom motivo, por uma boa razão. Então você precisa manejar bem os seus defeitos. Eu não estou dizendo para você inventar defeitos que você não tem. Você precisa colocar no papel 5 defeitos que podem ser vistos com bons olhos. Você não pode dizer assim, eu não consigo trabalhar em equipe. É um negócio difícil para você trabalhar com outras pessoas. Não gosto de lidar com pessoas. Você está minando completamente a sua capacidade, a sua possibilidade e a sua chance de ter um emprego. Você precisa manejar até os seus defeitos na hora de uma entrevista. Você precisa entender como aquelas pessoas vão enxergar aquilo que você está colocando para elas. Tudo ali está sendo avaliado. Todos os detalhes da sua vida estão sendo avaliados. Então escolha quais defeitos, quais pontos negativos e quais características você vai entregar para aquela pessoa. Que avaliação você faz da sua última ou da sua atual experiência profissional? Por que atual? Pode ser que você esteja fazendo uma entrevista ainda trabalhando. Se for este o caso seja essa a sua possibilidade, nunca
seu atual chefe que você está fazendo uma entrevista. Você está dando a ele motivo para te mandar embora muito antes de você ser contratado. Talvez você não seja contratado e fique desempregado. Não ache que aquilo vai ser uma barganha. Eu vou dizer para ele que eu estou fazendo entrevista nos lugares, ele vai ver o quanto eu estou sendo requisitado, vai aumentar meu salário. Não funciona todas as vezes. É um risco muito grande. E se você está fazendo uma entrevista porque você está indo atrás, aí não vai funcionar mesmo. Agora, se você realmente está sendo requisitado, chamado por outras empresas, e ainda assim você é um excelente funcionário, seu chefe está te propondo fazer outras tarefas, está mostrando para você o quanto você é importante para ele, talvez, com muita cautela, você tenha que dizer, olha, tem que ser sincero, existem outras empresas que estão procurando pelo meu serviço, eu não sei se eu vou conseguir colocar à sua disposição todas as características que você está me pedindo, todo o tempo livre, talvez eu tenha que trabalhar em 2 lugares. Uma forma interessante de você dizer que você é requisitado, mas que você não pretende sair porque você tem compromisso com a sua empresa. Então você pode dizer, olha, eu estou vendo a possibilidade de, nas minhas folgas, outro período, eu trabalhar em outro lugar, estão me chamando lá, eu estou pensando nessa possibilidade, e eu talvez não tenha tanto tempo disponível para este projeto, mas eu vou manter os que nós temos. Então tenha cautela, tenha cuidado, tenha sabedoria ao dizer certas coisas para as pessoas. Quais foram as suas experiências que deram maior satisfação? Aí você vai poder, nesse momento, dizer o que você gosta de trabalhar. Talvez aquela empresa tenha 2, 3 áreas abertas para um processo seletivo e você nem saiba. Talvez tenha um processo seletivo interno acontecendo e você não saiba. E aí você talvez esteja passando na frente. Lembra da nossa aula anterior que nós falamos sobre o currículo? Talvez você esteja passando na frente de algum processo seletivo interno se você fizer uma boa entrevista. Minha maior satisfação foi trabalhar em tal área, fazer uma tarefa determinada, fazer um projeto determinado. Lembre-se, experiências profissionais. Agora, muitas empresas também podem trabalhar com redação. A redação profissional, ela é usada muito abertamente, muito, como uma forma de avaliação do candidato. A redação, ela é uma forma de entender como você pensa, como o seu pensamento flui, a velocidade do seu pensamento escrito, porque muitas vezes ele é diferente, a pessoa tem timidez para falar e ela tem uma facilidade enorme para escrever. Ou a pessoa talvez ela tenha facilidade para falar, mas na hora de escrever as suas ideias não são concatenadas. Então, e muitas vezes a pessoa pode trabalhar com escrita. Então, o entrevistador ele pode querer saber como é a sua redação. Talvez para uma pessoa, você pode estar olhando para mim e falando assim, mas para você deve ser fácil, você escreve, você fala, porque você tem essa facilidade genética. Sim, eu tenho uma certa facilidade genética com muitas pessoas, mas isso não quer dizer que você não possa ter também, que você não possa aprimorar. Ou você acha que toda a capacidade que todo mundo tem nunca foi trabalhada? Eu vou te dar uma experiência, eu vou te dar um testemunho pessoal. Eu tenho sim facilidade para falar e para escrever, mas chegar aonde eu estou hoje foi um processo que eu tive que ser trabalhada desde o momento em que eu comecei a falar. Foi trabalhado pela minha família, foi trabalhado pela minha escola e foi trabalhado por mim mesma com a nítida consciência de fazer bem feito. Então, ninguém nasce perfeito, você pode nascer com um talento, mas você precisa trabalhar o seu talento. E você pode também nascer sem um talento e trabalhar para que aquilo se torne uma capacidade. Talento é nato, a capacidade ela pode ser adquirida. Mas a pessoa que tem o talento, se ela não trabalha naquele talento, ela vai sempre ser medíocre. Medíocre não quer dizer ser ruim, medíocre quer dizer ser exatamente na média. Ela nem é boa e nem é ruim, ela está na média. E você quer ser na média? Aquele que está ali bem no meio do caminho não é notado. Ele não vai ser destacado, ele não vai ser o melhor naquilo que ele faz. E muitas vezes a pessoa que está fazendo a entrevista, ela não quer mais um. Ela já tem mais uns tantos ali na empresa dela. Naquele momento ela quer alguém que se destaque. Então você precisa sim trabalhar, mesmo que você já tenha talento. E que você não tenha talento, aí que você precisa trabalhar, porque talvez você fique melhor se esforçando do que aquela pessoa que tem talento, mas que confia demais no talento dela. Ninguém chega à excelência sem esforço. Tendo talento ou não tendo talento. Ninguém chega à excelência sem ter esforço.
dependendo do que está acontecendo no cenário do seu estado, da sua nação, do mundo, pode ser que os temas sejam mais abrangentes. Aqui nós temos alguns temas básicos, alguns temas padrão, para você já ir imaginando, já ir se organizando. Quem sou eu? E minha vida profissional. Então, temas simples de redação. Então, da mesma forma que eu tenho que falar, eu tenho que escrever? Sim, da mesma forma que você tem que falar quem é você, eu tenho que escrever quem é você. Com uma vantagem: quando você escreve, você revisa. Depois que você fala, você não consegue voltar atrás e desfalar ou refalar. Talvez você diga, não, peraí, deixa eu explicar direito. Mas já foi falado, não tem como você apagar da memória, da mente da pessoa aquilo que você falou. E qual a minha vida profissional? Quais são as características que ela tem, que eu fiz até hoje? E aproveite para colocar um pouquinho de poesia na sua vida profissional. Não faça daquilo ali tópicos. Faça de uma forma mais adorável possível, mais agradável de ser. O mercado de trabalho e meu chefe é chato. Sim, isso é um tema de redação. Meu chefe é chato. As pessoas querem saber como você lidaria com este tema. Como você lida com um chefe chato? Como você faz se aquilo ali for real na sua vida? Como você trabalha com a possibilidade de ter um chefe que não está o tempo todo sendo simpático? Porque muitas vezes nós temos um chefe que é amigo. Mas e quando seu chefe não é seu amigo? Você vai fazer daquilo ali uma redação. Já ouviu aquele ditado de fazer do limão limonada? Pois é. Faça do chefe chato uma redação ótima, uma poesia, uma prosa. São tipos de redações. Nós, inclusive, vamos ter algumas aulas específicas sobre tipos de redação. São extremamente interessantes. E você conseguir escolher o seu estilo e talvez trabalhar em cima do seu estilo seja uma boa coisa para o primeiro momento. A pessoa que ainda não tem a possibilidade, ainda não tem a capacidade, está começando ainda nos estilos de redação, talvez ela tenha que escolher um, para que ela se aprimore nele, para ela trabalhar nele, para que depois, num outro momento, você consiga entender melhor de uma maneira geral o que o cliente representa a uma empresa. Essa é uma pergunta extremamente interessante para um tema de redação, porque mostra que você está antenado com a área de atuação profissional daquela empresa. Como você vê as diferenças entre os colegas de trabalho? Aí você vai dizer como lida com um colega chato, como lida com um colega calado, como lida com um colega... Talvez você seja o colega calado. Como você lida com alguém que fala o tempo todo? Com alguém que te pergunta, com alguém que te incomoda? Porque muitas vezes aquela pessoa pode estar te incomodando. Então você colocar isso no papel pode ser a maneira com que a pessoa está dizendo para o outro: olha, eu sei lidar com as situações do dia a dia. Eu sei gerenciar as minhas relações pessoais. O que você pensa sobre o colega puxa-saco? É muito interessante você conseguir dar a sua opinião, mas se você odeia o puxa-saco ou se você ama o puxa-saco, não fique nos extremos. Por quê? Você não sabe qual é a opinião do seu recrutador. Mas não fique em cima do muro. Por quê? A pessoa sem opinião, principalmente se esse for o tema proposto na sua redação, ele está querendo saber realmente qual é a sua opinião. Uma pessoa sem opinião é uma pessoa sem iniciativa. Uma pessoa sem opinião é uma pessoa sem caráter. É aquela pessoa que tenta agradar todo mundo. E ele vai reparar que você é o vendido do puxa-saco. Então, dê sim a sua opinião. Se você gosta do puxa-saco porque acha que ele está valorizando o chefe, diga. Então, diga qual o lado positivo que você vê naquela situação. Se você não gosta do puxa-saco porque você acha que ele é um falso, então diga, mas explique, justifique a sua resposta. Não apenas passe a redação inteira falando mal ou falando bem, mas justifique, fundamente. Sua redação toda deve ser fundamentada. Ela deve ser, a maior parte dela, a maior quantidade de escrita que você tem nela tem que ser a fundamentação que você está dando nela. Como faria para pedir um aumento ao seu chefe? Isso é bem interessante para o chefe conhecer a sua personalidade. Cada um vai ter uma maneira de abordar. Não existe aqui uma resposta certa, uma resposta errada. Existe talvez a maneira errada se você fizer de uma maneira grosseira. Mas se você fizer da maneira correta, muitas maneiras vão surgir de acordo com as tantas personalidades que existem nas pessoas. Meu
trabalho quer me derrubar. Esse é um tema bem interessante, porque as pessoas vão querer saber como você lidaria com adversidades e o que você faria numa situação dessa. Agora vamos para algumas dicas. Seja simples, não queira ser erudito, mas simplicidade não é sinônimo de texto mal escrito. Quando eu digo erudito, eu não estou dizendo que você não pode usar as palavras que são adequadas. Eu estou dizendo que você não pode usar as palavras que são desconhecidas. Você já pensou como escrever uma redação e de repente a pessoa vai ler e ela acha que vai estar lendo Camões? Existem palavras que são muito pouco usadas no cotidiano. Você precisa conhecer o seu público. Aqui mesmo, dando essa aula para vocês, eu não posso usar todas as palavras que eu conheço, todas as palavras que eu usaria, por exemplo, na minha família. Por quê? Eu não conheço você, não sei quem está assistindo essa aula, eu não sei se você conhece as palavras que eu conheço. Então eu preciso usar palavras em que a maior possibilidade de que você ou a maior quantidade de pessoas entendam o seu significado. E se por um acaso eu usar uma palavra por necessidade do texto, por necessidade de significância, eu preciso usar uma palavra específica, e eu tenho a consciência de que aquela palavra não tem uma abrangência, ela não chega tão longe em relação a conhecimento, nem todo mundo tem a possibilidade de conhecer aquela palavra, eu preciso explicar o significado dela. Então, se você num momento específico de uma redação precisa utilizar uma palavra muito específica para descrever, para exemplificar aquilo que você quer dizer, então explique o significado daquela palavra, ou seja o mais claro possível na utilização daquela palavra. Mas não escreva um texto de uma forma exagerada. Você precisa usar a regra formal culta, mas não a regra erudita. São coisas diferentes. Isso não quer dizer que você tem que fazer um texto mais simples, ruim. O texto simples, ele é um texto direto. Ele é um texto bem escrito, conciso, mas claro, não um texto mal escrito. Passe o recado com clareza. O texto deve ser bem compreendido por todo mundo que pode ler. Ele tem que ser claro. Você já ouviu falar em ambiguidade? Ambiguidade é quando eu digo uma frase e ela pode ser tão interpretada de maneiras tão distintas que ela se torna sem significado. Quando uma frase ou uma palavra, uma aplicação ela é ambígua, ela perde completamente o seu significado. Porque a pessoa que está lendo, ela pode pensar assim, será que quer dizer aquilo? Será que quer dizer outra coisa completamente diferente? E aquilo ali vai perder a importância que você talvez queria dar para ela. Então tenha clareza ao escrever. Não enrole. Escreva e seja direto. Vá direto ao assunto. Se você não sabe mais o que escrever, se acabou a sua argumentação, encerre seu texto. Não fique ali dando voltas, enrolando no seu texto. Vá direto ao assunto. Harmonia textual também é importante. Também está lá na nossa aula de redação. Você conseguir entender que o seu texto começa e ele termina da mesma forma. Ele deve começar e terminar com a mesma característica, com a mesma identidade, com uma harmonia. Eu não posso começar um texto. Imagine você lendo um texto. Você começa lendo um texto parecendo que ele é uma poesia. Daqui a pouco essa poesia não tem mais poesia. Ela se transformou num poema de aventura. E no final ela está em lamentações profundas num texto que perdeu a sua estrutura textual e não tem nem sequer concordância. Isso acontece. Muitas pessoas, elas começam a escrever e jogam tudo que elas conseguem ali no começo e não conseguem manter aquela estrutura textual. Se eu não consigo manter a minha estrutura textual, eu preciso baixar um pouquinho o nível do começo e levantar o nível do final. E manter aquela estrutura com uma harmonia, com uma característica do início ao fim. E eu preciso manter, inclusive, a minha identidade. Eu não posso trocar de gênero durante o meu texto. Eu não posso começar num poema e, de repente, eu passar para prosa. Ou eu não posso começar, por exemplo, no estilo jornalístico e daqui a pouco eu estou fazendo uma dissertação. Eu preciso manter a minha identidade, a minha harmonia textual. Evite usar ordem inversa na frase.
trabalhando uma frase mais abstrata, está fazendo a descrição de um ambiente, não sei. Mas a ordem correta da frase, ela precisa ser observada 100% das vezes de uma redação profissional. Sabe por quê? Porque você não sabe se, inclusive, o seu entrevistador conhece, consegue entender de uma maneira adequada aquilo que você escreveu. Você pode ser o melhor escritor do mundo. Você pode ter ganhado muitos prêmios literários durante a sua vida acadêmica, durante a sua vida profissional. Você está fazendo uma entrevista para um prêmio literário? Aquilo ali, você está fazendo uma entrevista numa editora para ser o escritor dela? Se sim, ótimo, mostre todos os seus talentos. Se não, faça uma redação profissional adequada. Próximo, cuidado com a repetição de palavras. Uma possibilidade que nós temos quando nós escrevemos é uma que nós não temos quando falamos, que é a possibilidade de verificar qual a repetição que eu já fiz de qual palavra. Quando você fala, pode ser que passe despercebido, mas quando se escreve, você tem a obrigação, não somente a capacidade, mas a obrigação de perceber quais palavras eu já usei muitas vezes, quais palavras eu ainda não usei, substituir por sinônimos, por palavras mais adequadas, mais abrangentes ou mais específicas, ou mais bonitas, ou inéditas que você ainda não usou no texto, sinônimos, para que o seu texto fique rico. Quando você fala, a não ser que você escreva antes e decore o que você não está falando, você está quase lendo aquilo que você escreveu, quando você fala, seu pensamento flui ali na hora. Quando se escreve, você tem a capacidade de colocar o seu pensamento momentâneo, o seu pensamento de processamento, a sua análise e fazer a melhor versão do seu discurso. Então, verifique se não há repetição de palavras. Certo? Essa foi a última das nossas dicas. Agora vamos olhar especificamente sobre a dinâmica de grupo. Durante a aplicação da dinâmica de grupo, isso estou falando do processo de avaliação ali de recrutamento. O avaliador verificará as seguintes características de cada um dos participantes da dinâmica: a liderança, comunicação, conhecimentos profissionais, pode ser que a sua dinâmica seja algo específico sobre a sua profissão, cooperativismo, capacidade de trabalhar em grupo, né? Aptidões necessárias ao exercício da profissão. Cada cargo, cada profissão vai ter uma aptidão específica, você tem que ter o conhecimento sobre o que fala, sobre o que exige a sua profissão. Personalidade e inteligência, inclusive inteligência emocional. Outros fatores relacionados ao cargo específico. Pode ser que para cada cargo, cada uma seja uma característica mais relevante. Por isso, eu não vou entrar muito especificamente nas características aqui do cargo, porque vai depender muito de qual cargo você está se candidatando. Então, a minha dica para você nesse momento é: conheça o cargo, a profissão e quais são as expectativas que cada entrevistador vai ter em relação àquela sua profissão. Agora vamos ao plano de carreira. As empresas costumam oferecer um plano de carreira baseado em linearidade e oportunidade. O que isso quer dizer? A empresa tem um projeto de carreira para você. Quando você entra, eles já te dão, a princípio, eles já têm um pensamento específico que eles querem que você trace. Então, no primeiro momento, você vai entrar em tal função, depois a expectativa da empresa é que você passe para outra, e vai evoluindo naquela sua carreira. Isso se chama plano de carreira. Muitas vezes está documentado, está no papel. O plano de carreira da empresa é basicamente esse. Muitas empresas têm isso documentado. A grande maioria dos funcionários públicos já tem conhecimento disso, porque o funcionário público tem um plano de carreira documentado. O que isso quer dizer? Evoluindo profissionalmente, o funcionário irá conquistar seu espaço dentro da empresa. Ele vai trocando de função, de cargo, conforme os anos vão passando, conforme o tempo vai passando, conforme as suas capacidades vão aumentando, a sua eficiência vai se mostrando. Mas o plano de carreira pode ser traçado em conjunto, com seu cônjuge, com seu chefe. Vamos supor, você senta com o seu cônjuge e diz o seguinte: meu sonho, meu plano de carreira é que daqui a 10, 15, 20 anos eu esteja em tal lugar. Aí o seu cônjuge diz:
mas o meu é estar em um lugar oposto. E aí, como vai acontecer? Que tal se nós dois ajustarmos nosso plano de carreira para nós nos encontrarmos no mesmo lugar? Então, o seu plano de carreira pode sim ser tratado em conjunto. Ou pode ser traçado pelo seu chefe. Pode ser que você esteja lá no seu primeiro emprego ou no início da sua carreira e o seu chefe um dia olha para você e enxerga em você uma capacidade, uma possibilidade de alcançar um lugar. E ele vira para você e fala, olha, meu plano para você é que você faça isso daqui a tanto tempo, e daqui a 5 anos isso, daqui a 10 anos isso, daqui a 15 anos isso, e se aposente em tal função. Pode sim, seu plano de carreira pode ser traçado pelo seu chefe. E aí você tem a possibilidade de concordar com ele ou não. Ou pode ser tratado por você mesmo e pode ser diferente daquele que é traçado pela empresa, pelo seu chefe, pelo seu cônjuge. Pelo cônjuge já dá um probleminha maior, né? Se você traça um plano de carreira, se o cônjuge traça outro, e vocês vão se desencontrar e a carreira vai ficar incompatível, o relacionamento vai se tornar incompatível. Mas o seu plano de carreira pode ser completamente distinto daquele que seu chefe tem para você. Ele fala, olha, eu acho que você tem característica para chegar em tal lugar, então você fala, não, eu acho que eu quero, e eu acho que eu tenho características para um outro plano. Eu não quero sair daqui para esse ramo, eu quero sair daqui para esse ramo. Ele quer um plano, forma assim uma encruzilhada, um Y. Você quer ir para um lugar e ele quer que você vá para outro. Pode ser que a partir daquele momento ele diga, não, mas para essa função aqui eu não quero que você vá. Então você vai ficar onde você está. Pode acontecer. Ou pode acontecer que ele diga assim, eu não endosso. Você vai, mas eu não vou te ajudar. Você vai ficar no outro departamento com outro chefe, com outro gestor. Existem algumas possibilidades, você precisa pensar em cada uma delas. Por isso ele é chamado de plano de carreira. O plano é aquilo que você planeja. Você faz com cuidado, com motivação, com pensamento, com sabedoria a longo prazo. Invista em você e no seu próprio crescimento. Não há nada mais importante, pois somente dessa forma você estará preparado para aproveitar as oportunidades quando elas chegarem. Não tem ninguém mais interessado na sua vida e na sua carreira, ou pelo menos não deveria ter ninguém mais interessado na sua vida e na sua carreira profissional do que você mesmo. Por isso, gaste o seu tempo e invista na sua carreira profissional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. É uma aula entre 3 que nós faremos. Já fizemos uma, temos essa e teremos a próxima, sobre processo de recrutamento e seleção. Vamos falar na nossa próxima aula sobre redação profissional. Espero que vocês voltem para as nossas próximas aulas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.